Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da galera. E agora a gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. Antes a gente pegava um vídeo e juntava vários assuntos com as perguntas que vocês mandavam. Mas a partir de hoje no canal a gente vai fracionar o Sincerão da galera para que ele aconteça todo dia. Vai ser uma mistura do que eu fazia antigamente com o Sincerão do dia com o Sincerão da galera. Então a partir de hoje todo dia eu estarei respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que para que as perguntas sejam válidas, elas devem sempre ser colocadas nos vídeos resumos dos shows. Então, por exemplo, esse Sincerão da galera eu estarei respondendo sobre Jey Uso por conta do título de duplas que ele conquistou com o seu irmão Jimmy Uso no último Monday Night Raw de 2025. Então, se você quiser continuar aparecendo no Sincerão da galera, não deixe de colocar os seus comentários nos vídeos resumos dos shows semanais para que você possa aparecer nesses vídeos que agora estarão permeando diariamente o nosso canal, beleza? Mas antes de assistir esse vídeo, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like, porque quando você senta o dedo no like, você avisa para o YouTube que o vídeo é legal e isso faz com que ele continue divulgando a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da galera agora para falar de Main Event Jey Uso, né? E aí é muito interessante porque é, a gente, como a gente comentou, os Usos ganharam o campeonato de duplas no último Monday Night Raw de 2025, uma grande surpresa, né? O pessoal talvez achava que o AJ Lee, né, o AJ Styles e o Dragon Lee deveriam ter mantido mais o título, mas os Usos ganharam o título de duplas do Monday Night Raw. E aí, claro que vieram vários comentários sobre isso. Eu peguei 3 para sintetizar mais ou menos o sentimento da galera com relação a isso. O primeiro comentário vem do tio Malibu, que diz o seguinte: Jay no cenário de duplas, Gold demais, já entram no ringue como favoritos, seja contra quem for. Jay empurrado goela abaixo no main event, ocupando o espaço de alguém carismático de verdade. Vamos lá. É, Quando a gente olha para trás, né, a gente olha para trás e a gente vê o fracasso e o fiasco que foi o reinado de Jey Uso como campeão mundial, é muito fácil pra gente chegar e dizer, tá vendo? Não ia prestar, nunca ia prestar. Mas a verdade é que no passado da WWE foi comum fazer a separação de duplas, pegar duas pessoas que lutavam no cenário de duplas e jogar um para o main event, para que ele pudesse ser campeão mundial. Eles fizeram isso, por exemplo, com Bret Hitman Hart, quando se separou do Jim Danville Neidhart. Eles fizeram isso com o Heartbreak Kid Shawn Michaels, quando se separou do Marty Jannetty, do The Rockers e foi para o cenário do Campeonato Mundial. Eles fizeram isso em diversos momentos, em diversas situações. E aí a grande questão aqui, né, eles fizeram isso com o Edge, na dupla dele com o Christian, fizeram com o Jeff Hardy, na dupla com o Matt Hardy. Estou só lembrando aqui alguns de cabeça ao longo da história. A grande questão aqui é que a WWE, ela tenta dar oportunidades para lutadores que são conhecidos por serem do cenário de duplas, para que eles possam ir para o cenário de simples e terem um campeonato mundial. Como o Jey Uso estava mega hypado com a história do It, a WWE resolveu tentar empurrá-lo. E quando começou a empurrar o Jey Uso, ele engajou muito rápido com o público. Por isso que a WWE tentou colocar o campeonato mundial nele. Quando eu olho para trás, eu tento pensar na decisão que a WWE tomou e a única coisa que me faria assim pensar duas vezes antes de colocar o título no Jey Uso era o fato de que ele dava alguns sinais problemáticos no ringue. Mas se você for parar para voltar em 2024, pelo menos assim, a gente não lembra nenhum bote maluco do Jey Uso em 2024, quando ele estava como campeão intercontinental. Ele teve reinados como campeão intercontinental em 2024. Mas a gente não lembra de nenhum bote clamoroso como a gente viu em 2025. Eu acho que o Jey ficou muito marcado em 2025 por alguns detalhes. Primeiro,
o fato de que ele foi para o main event ganhando o Royal Rumble, eliminando John Cena, que estava na turnê de despedida dele e que todo mundo queria que fosse vencedor do Royal Rumble. Então, quando o pessoal viu, pô, Jey Uso, que era um ex-campeão intercontinental, mas que ainda não estava devidamente colocado no main event, eliminar o GOAT, o maior de todos os tempos, de um jeito esdrúxulo no Royal Rumble, imediatamente o pessoal se irritou com o cara. E começou a transferir essa fúria, por causa daquele desejo que as pessoas tinham, de ver o Jey Uso, de ver o John Cena como vencedor do Royal Rumble e verem o Jey Uso, começaram a transferir essa fúria para ele e começar a analisar com os mínimos detalhes tudo que o Jey Uso fazia no ringue. Claro que o Jey não ajudou, né? Ele teve aquele salto mortal, que ele quase morreu mesmo, né? Aquele suicide dive pra cima do Grayson Waller e do Austin Theory, e ele acabou tropeçando nas cordas e foi de cabeça no apron. Na semana seguinte, ele teve aquela tropeçada, aquela escorregada quando ele ia mandar um spear no ringue. E parecia na época que tinha sido kayfabe, mas agora já tem gente falando que foi a Vera. Então, quando você começa a somar esses errinhos, esses detalhezinhos, o spear dele horroroso, que ele aplica e tudo mais, isso acabou compondo toda a fúria do público contra ele. E aí isso acabou detonando com o title reign dele antes de acontecer. Então eu acho, sinceramente, que o grande erro da WWE foi não ter mudado de rota com o Jey e ter feito ele perder pro Gunther na WrestleMania. Eu acho que sim, o público vibrou quando o Jey ganhou do Gunther nas arenas e fez o hit e tudo mais, mas a verdade é que se o Gunther tivesse derrotado o Jey naquele momento, eu acho que a gente estaria reclamando menos, né? Do que. Porque, assim, boa parte da fúria do público com a WWE em 2025, né, tem a ver com esse title reign do Jey Uso, né? E ninguém queria. Ninguém queria o Jey Uso empurrado pro main event. Então, a verdade é que é o que o tio Malibu falou aqui. O title reign do Jey Uso e a posição dele no main event lutando contra o Gunther tirou espaço de outros lutadores que poderiam ter feito esse papel. O LA Knight, por exemplo, né? O LA Knight poderia ter entrado nesse lugar aí, nessa posição. O Drew McIntyre, face, poderia ter entrado nessa posição. Drew McIntyre e Gunther, a gente sabe que fazem lutas absurdas no ringue. Então, sim, isso acabou sendo um problema. E aí eu imagino que foi por causa disso que a WWE resolveu trazer o Jey Uso de volta para o cenário de duplas, por dois motivos. Primeiro, o cenário de duplas do Monday Night Raw estava uma desgraça, né? Você não tinha uma dupla carismática face para poder carregar o título. AJ Styles e Dragon Lee são uma dupla carismática legal? São, mas são uma dupla jogada junto e o AJ Styles está para se aposentar. Então, fez sentido eles trazerem o título de volta para os Usos. E além disso, eles dão uma descansada no Jey. O Jey, ele é um melhor duplista, porque ele pode descansar. Ele, como lutador de simples, ele cansa muito rápido. Não sei se é problema de cardio, o que é. Mas o fato é que o Jey, ele é um melhor duplista. E ao colocar ele de volta no cenário de duplas, isso permitiu a gente apreciar pelo que ele faz de melhor. Tanto é que não tem uma pessoa reclamando do fato do Jey Uso ter se tornado campeão de duplas. Eu não vi um comentário na minha timeline de gente reclamando do Jey Uso como lutador de duplas. Pelo contrário, a maioria pensando como tinha um Malibu. Então, eu acredito que a WWE fez a coisa certa, fechou o ano e reestruturando esse cenário de duplas do Monday Night Raw. E vai ser legal, até porque o Jey, ele parece ser um cara gente boa na vida real, né? Pelo que a gente vê nas séries e nos documentários, ele é um pouco mais reservado do que o Jimmy, mas ele é um cara gente boa na vida real. Então, assim, que bom que a WWE pelo menos corrigiu o curso e deu a oportunidade do Jey brilhar onde ele sabe brilhar, que é no cenário de duplas. Mas temos mais dois comentários sobre o Jey Uso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. O primeiro deles é do Cauê Martinelli, que diz o seguinte: Jey Uso errou no ringue e a WWE errou com ele ao lançar para o main event antes da hora. A run dele pelo campeonato intercontinental estava legal,
mas tiraram o título dele para colocá-lo na guerra da Bloodline. Foi ruim. Jey Uso poderia ser mais. Cara, eu nem lembro da WWE ter tirado o título dele para colocar na guerra da Bloodline, cara. Eu não lembro mesmo, porque ele perdeu o título em 2024 pro Bron Breakker, né? O Bron Breakker não tava na guerra da Bloodline. Enfim, o fato é que eu tava gostando do Jey Uso como campeão intercontinental. E eu acho que sim, a WWE pecou ao não manter o Jey Uso no cenário do campeonato intercontinental por mais um tempo, tá? Eu acho que eles viram, poxa, o Jey Uso como campeão intercontinental tá legal, ninguém tá reclamando, o pessoal tá curtindo, então vamos recompensar os 15 anos de carreira dele na WWE e vamos dar o campeonato mundial pra ele. Só que isso acabou deixando o Jay nervoso. Você vê que a confiança que o Jay estava construindo como campeão intercontinental foi pro espaço quando ele foi pro campeonato mundial. Ele claramente chegava nervoso pro ringue. Ele chegava com o olho esbugalhado, as promos dele não tinham sentido nenhum, não tinham coerência, ele ficava naquela yo, entendeu? Então assim, era estranho, era até difícil de traduzir as falas dele. O Jay claramente estava nervoso em toda essa run dele como campeão mundial. E com certeza isso foi porque eles correram demais com ele. Por exemplo, se a gente pensa no Heartbreak Shawn Michaels, o Shawn Michaels, quando ele se separou do Marty Jannetty, eu acho que, se eu tô bem lembrado, foi em 1991, né? Final de 1991. E aí ele se torna o Heartbreak Kid Shawn Michaels mais pro início de 92. Cara, o Shawn Michaels ele só foi ganhar o Campeonato Mundial 4 anos depois, cara, em 1996, entendeu? Então, assim, se era pra eles separarem o Jay pra construir ele como um lutador de simples, cara, no mínimo, 2 anos eles teriam que ter separado pra construir o cara, entendeu? E eles só utilizaram um, né? Porque foi justamente em 2023 quando o Jay tava lutando com o Jimmy e perdeu o título na WrestleMania 39. E aí depois começou aquela história da feud da Bloodline e tal, né? Perdeu o título de duplas no WrestleMania 39 e ele começou a ser construído efetivamente como lutador de simples só em 2024. Né? Foi quando ele começou a ganhar o título de simples, o campeonato intercontinental pelas primeiras vezes. Então, assim, aí ele se envolveu com o Jimmy Uso, aí teve aquela luta do Jay contra o Jimmy na WrestleMania 40 que foi um desastre. Só depois disso que ele começou a ir realmente sozinho pro main event, né? E aí ele começou a lutar pelo Campeonato Intercontinental. Então, assim, a WWE correu demais com ele. Ele poderia ter tido uma construção melhor, ele poderia ter tido mais tempo para ser devidamente construído. Mas sei lá, também os tempos são outros, né? Década de 90 o pessoal tinha mais paciência, agora o pessoal quer mais as coisas mais ágeis e tudo mais. Mas assim, eu não me lembro do pessoal clamando e pedindo pro Jey Uso ser campeão mundial, sinceramente. Mas sim, eu concordo com o Cauê que o Jey Uso poderia ter sido mais se a WWE tivesse tido um pouquinho mais de paciência com ele. E aí agora talvez eles tenham perdido o trem, né? Porque vão botar ele no cenário de duplas e aí, meu amigo, né? Aí a idade vai começar a clamar, né? Vamos ver. Já o Gabriel Brito trouxe um comentário bem interessante. Ele diz o seguinte: às vezes eu fico me perguntando se a gente que curte luta livre extrapola na hora de criticar um superastro da WWE. Não que o Jay não deva ser criticado, porém eu acho que o booking foi mal feito, acho que isso prejudica a imagem de alguns lutadores. Fico feliz pelos Ursos, sei que provavelmente essa união é temporária. Espero que 2026 seja um ano de evolução para os Ursos, independente se eles permanecerem juntos ou não. Feliz ano novo, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo aqui do canal, né? Feliz ano novo para o Gabriel Brito, né? Que Deus possa estar continuando a nos abençoar aqui no canal nesse novo ano. Com relação às críticas aos lutadores, eu acho que isso é uma coisa normal, tá? Eu acho que o problema é o exagero. O pessoal falar que o cara não presta, falar que o cara deveria ser demitido, deveria perder emprego, eu acho que isso é exagero, tá? O Jey Uso, eu acho que tá muito claro que para ele se tornar um lutador de simples, ele precisa melhorar algumas coisas. Principalmente a questão do cardio, tá? Todo mundo consegue enxergar que o Jay cansa durante as lutas. E como ele é um lutador de muitos golpes aéreos, se você cansa, você não consegue aplicar esses golpes aéreos devidamente. E isso acaba fazendo com que você falte na hora de executar o golpe
e com isso você acabe capotando, acabe tendo problemas, tá? Esse é o grande problema do Jey Uso, é o que atrapalha muito ele no ringue. Então eu acho que aqui existe um outro detalhe, tá? Que pouca gente se lembra. O Jey Uso, ele foi criticado, ele foi mal colocado, ele foi mal apresentado no WWE Unreal, tá? Que para quem não lembra do WWE Unreal, ou WWE Surreal, como eles botaram na Netflix aqui do Brasil, essa história do Jey Uso ser cansado, do Jey Uso estar com problema de cardio, isso foi apresentado no WWE Unreal, tá? Então, esse plot, essa história, ela veio pro ar nessa época e fez muita gente se voltar contra o Jey Uso, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa também perceber isso, que a WWE meio que jogou o Jey Uso debaixo do ônibus com o WWE Unreal, tá? Isso só alimentou ainda mais a sensação e a percepção que a gente tinha dele. Então, a gente precisa compreender isso. Mas é um fato que nós, como fãs de luta livre, a gente dá uma extrapolada às vezes, tá? Isso aí aliás, não é às vezes não, a gente extrapola muito. É só ver o hate que alguns lutadores e lutadoras têm, por exemplo, no X e nas mídias sociais, isso é um fato. Mas eu acho que algumas dessas críticas elas devem ser feitas para que o pessoal lá das cabeças entenda que às vezes eles estão fazendo umas coisas que precisam ser corrigidas. E no caso do Jey Uso, eu acho que esse é o fato. A WWE se estrepou ao empurrar o Jey Uso e a fúria do público foi muito clara, e foi para deixar muito claro para a WWE que ninguém estava comprando o Jey Uso como lutador de simples. Então eu tô com você. Eu fico feliz pelos Usos. Você entende que essa união é temporária. Eu, no começo, achei que essa união era temporária, porque eu achei que o Jey Uso ia tornar heel, mas eu tô começando a duvidar, tá? Por quê? Porque eu tô começando a achar que eles fizeram com o Jey e com o Jimmy o que fizeram com a Charlotte Flair e a Alexa, né? Aonde eles escolaram a Charlotte Flair na Alexa Bliss para renovar a persona da Charlotte. Eu acho que fizeram a mesma coisa com o Jey. E você vê, a gente achava que a Charlexa ia ser uma dupla que ia ter duração rápida e já tá quase um ano que elas estão juntas, né? Elas começaram a conversar uma com a outra depois da WrestleMania. Então, vamos ver, mas eu tô começando a achar que essa união do Jey e do Jimmy no mínimo, uma união para médio prazo aí, para de repente 6 meses a um ano, tá bom? Bom, então esse foi o meu sincerão da galera sobre o Jey Uso e sobre a posição dele no card. Eu quero saber se você concorda com a minha opinião. Coloca aqui nos comentários se você acha que o Jey Uso deve ser mantido no cenário de duplas, se ele deve ser mantido um pouco no cenário de duplas e depois voltar ao main event, ou se deve esquecer de vez essa história do Jey Uso como main eventer e empurrar outras pessoas que merecem, ainda mais agora que a WWE trouxe de volta Matt Cardona, que estão falando que talvez tragam de volta Dolph Ziggler. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu conto com o seu apoio. Muito obrigado por tudo, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.